hoje a gente vai falar de um projetor que me surpreendeu muito desde os primeiros testes. Eu tô falando do XGIME Mogo 3 Pro, um projetor compacto, mas que é cheio de recursos interessantes. Ele tem som assinado pela Harman Kardon, sistema Google TV completo, foco automático e até um acessório que parece um simples tripé, mas que tem algo bem diferente aqui dentro e que vai ser bem útil. Então nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que ele oferece, todos os seus pontos positivos, se teve algo que eu senti falta e principalmente se ele realmente entrega uma boa experiência de uso. E logo de cara podemos falar sobre o que mais chama atenção nele, que é o seu visual. É bem diferente do que a gente costuma ver em outros projetores. Quando a gente coloca ele numa estante ou numa mesa, nem parece ser um projetor. Lembra mais uma espécie de abajur ou então uma caixinha de som mais premium. Mas isso é algo positivo, porque ajuda ele a se encaixar bem em qualquer ambiente da casa e acaba até agregando mesmo na decoração quando ele está desligado. Quando a gente abre, a gente percebe que ele é dividido em duas partes. Aqui na parte de cima fica a parte das projeções e dos sensores, e aqui na parte de baixo a gente tem a sua saída de som. E algo legal desse formato é que ele tem essa base giratória de até 130 graus, o que dá bastante liberdade para inclinar a imagem, então a gente consegue ajustar ele para melhor posição. Dá até mesmo para projetar as imagens no teto ou jogar as imagens para o chão. Alguns outros modelos que eu já testei até tinham uma amplitude maior nesse movimento, mas nada que eu senti muita falta aqui no dia a dia. Os 130 graus de ajuste vertical já ajudam bastante a posicionar a imagem em vários tipos de situações e ambientes. Aqui temos uma pequena alça para facilitar o seu transporte, o que reforça a proposta de ser um aparelho bem portátil. Ele é compacto, leve, fácil de transportar e bem tranquilo de ligar e começar a usar em qualquer lugar. Em relação às conexões, aqui temos uma micro HDMI com suporte ARC, uma porta USB e também uma USB do tipo C, sendo que essa última é apenas para conectar o cabo de energia. Ele tem apenas um único botão que serve para ligar e desligar o aparelho, então no dia a dia vamos precisar utilizar o seu controle remoto para fazer os comandos. E eu preciso dizer que eu gostei do controle, porque além de ele ser bonito e até mesmo a sua cor combinar com o projetor, ele é bem intuitivo para fazer os comandos. Aqui temos atalhos rápidos para alguns aplicativos, botões de navegação no sistema e também alguns botões para facilitar o dia a dia com o projetor, como um botão de ajuste de foco. Algo legal é que o controle conta com tecnologia Bluetooth, então funciona mesmo sem a gente precisar apontar certinho para o projetor. É só estar no mesmo ambiente que ele, apontar para qualquer lugar e já vai funcionar. Para um projetor, isso é ainda mais importante, porque instintivamente sempre vamos apontar para frente, onde está a tela. Mas a depender do seu ambiente, o projetor pode estar posicionado atrás de você. Agora, um dos acessórios mais legais disponíveis para esse projetor é esse aqui, é a Power Base, que é uma espécie de tripé e ao mesmo tempo serve como uma bateria externa. Ao conectar ele no projetor, a gente consegue assistir os conteúdos mesmo longe de uma tomada. Eu fiz um teste aqui e ela aguentou 2 horas e 19 minutos de uso, mas esse tempo pode variar um pouco a depender do conteúdo assistido. De forma geral, dá para assistir um filme completo, uns 2 ou 3 episódios de séries ou até mesmo uma partida inteira de futebol, por exemplo. E o mais legal é que assim você não precisa ficar preso a uma tomada. Pode usar ele no quarto, na sala, no quintal, numa varanda, num acampamento, enfim, é um projetor realmente pensado na mobilidade. Para quem mora em regiões com uma rede elétrica meio instável, também dá para deixar esse tripé como uma espécie de no-break, porque se acabar a energia e ele estiver conectado à bateria, o projetor vai continuar funcionando, evitando esse corte de energia inesperado. A única coisa que poderia ser melhor nesse tripé seria se ele tivesse algum tipo de ajuste de altura. A bateria fica nessa parte superior, então se pudéssemos remover a parte de baixo pelo menos, ele já ficaria com a metade do tamanho mais ou menos. Caso queira utilizar o projetor com essa base e ele fique muito alto, dá para usar ele assim ao lado desmontado, mesmo que fique visualmente um pouco estranho. E para quem optar em comprar o projetor sem essa base, dá para usar uma Power Bank de 65 watts de potência ou superior, que também é para funcionar. Embora eu pessoalmente tentaria investir na compra do kit completo, porque eu achei essa ideia da fabricante muito boa. E antes de falar as minhas impressões com ele em funcionamento, sobre a qualidade de imagem, som, queria aproveitar e te avisar que aqui na descrição vamos deixar o link de uma loja confiável na internet que está vendendo esse projetor, caso queiram dar uma conferida no preço ou até mesmo comprar o seu após assistir esse vídeo. Além disso, queria aproveitar e te convidar para conhecer o nosso grupo de ofertas no WhatsApp. Sempre que um projetor
ou outros produtos interessantes aparecem numa boa promoção ou com um novo cupom de desconto, nós sempre te avisamos por lá. Para acessar o grupo, é só clicar no link fixado no primeiro comentário desse vídeo ou escanear o QR Code que está passando aqui na tela. E em relação à imagem, o Mogo 3 Pro entrega resolução Full HD e suporte HDR. Isso permite que ele entregue imagens bem definidas e muito bonitas. Ele consegue entregar imagens, segundo a fabricante, entre 40 e 200 polegadas, mas pelos meus testes eu acredito que o ideal é usar ele entre 90 e 150 polegadas, onde a nitidez parecia ficar melhor. Aqui na maior parte dos momentos eu utilizei 110 polegadas, e para fazer esse tamanho de imagem eu precisei afastar o projetor por uns 3 metros e 10 centímetros da parede mais ou menos. E algo legal é que o projetor ajusta automaticamente o seu foco, tornando a experiência bem prática. Basta ligar ou movimentar o aparelho que ele vai refazer o ajuste sozinho, deixando a imagem sempre bem focada na tela. Além do foco automático, ele faz alguns outros ajustes sozinhos, como correção de keystone e alinhamento da tela e desvio de obstáculos. Tudo isso para deixar a imagem mais certinha possível na tela. E na maioria das vezes, esses ajustes funcionaram muito bem aqui comigo, sendo um dos melhores projetores que eu testei nesse aspecto. Além disso, aqui temos proteção ocular automática, que reduz o brilho caso alguém passe na frente da projeção, o que é legal para quem tem criança pequena em casa, por exemplo, ou até mesmo para adultos que podem sem querer olhar aqui para a lâmpada. E falando do brilho, a sua potência é de 450 lumens, ou seja, ele não é tão recomendado para ambiente muito iluminado. Mas se você usar ele no escuro ou com alguma iluminação indireta, vai ter uma imagem bem legal, ainda mais considerando que ele é um modelo portátil. E mesmo sendo um projetor compacto, ele consegue nos entregar cores muito bonitas e bem calibradas. Não achei que ficou aquele colorido exagerado, nem aquelas imagens com cores muito lavadas e sem vidas. Está num ajuste muito bom mesmo nas configurações de fábrica, e se você desejar, ainda dá para calibrar pelo menu para deixar mais próximo ali do seu gosto pessoal. Esses ajustes podem ser alternados entre modos pré-configurados no sistema, ou dá para ir além e mexer em vários parâmetros de forma manual, como o brilho e a temperatura de cor. Uma dica para quem gosta de assistir conteúdos mais escuros, tipo filmes, e não gosta de ficar mexendo nas configurações mais avançadas, é ativar o modo de imagem chamado de Sport. Ele me pareceu aprimorar o contraste nesse tipo de conteúdo, deixando mais visíveis na tela detalhes que normalmente se perderiam. Acho que vale a pena testar e ver se você gosta. Para outros tipos de conteúdos eu acabei mantendo no padrão mesmo, porque como eu comentei, achei que as cores vieram bem calibradas. Até então eu estava falando aqui sobre qualidade de imagem de uma forma mais geral, mas acho que é válido comentar sobre algumas coisas que eu observei aqui com os jogos, mais precisamente testando ele com o PlayStation 5. Uma das coisas que eu logo reparei é que a imagem é bem fluida, o que faz diferença principalmente com jogos. Isso evita aquela sensação de que a imagem está dando leves engasgadinhas, que acontecem quando a câmera se movimenta rápido em algum game. Lembrando que ele tem uma taxa de atualização de 60 Hz. E sobre o input lag, que é o tempo que um comando que eu faço no controle leva para aparecer na tela projetada, dá para dizer que ele já faz um resultado bem satisfatório. Mas mexendo nas configurações, eu vi que é possível melhorar bastante esse input lag, simplesmente desativando o ajuste de keystone automático. Provavelmente esse recurso, quando ativado, consome bastante do desempenho do projetor, o que impacta na experiência com jogos. Só que para desativar esse recurso e a imagem não ficar num formato meio estranho na tela, o ideal é posicionar o projetor bem de frente para a tela, porque assim o keystone acaba não sendo tão necessário. Outro ajuste possível para melhorar ainda mais a experiência é ir nas configurações de imagem e ativar o modo jogo, onde o projetor se ajusta para melhorar a experiência com esse tipo de conteúdo, desativando alguns outros recursos que não são tão utilizados com games. Com esses simples ajustes, a experiência que já era legal com games ficou muito boa. E vamos agora falar sobre a qualidade de som, porque além da imagem, um som de qualidade é fundamental para ajudar na imersão com o projetor. O som aqui é assinado pela Harman Kardon, uma marca de áudio premium. São dois alto-falantes de 5 watts cada, totalizando 10 watts de potência, com suporte a Dolby Audio que entregam bastante qualidade, com uma boa definição e bastante detalhe nos áudios. No dia a dia dá para assistir conteúdo sem precisar de uma caixa de som externa, mas claro, um aparelho tão portátil assim não vai ter um som tão alto, sendo então mais indicado para um quarto ou uma sala não muito grande. Se desejar uma experiência ainda melhor, com mais volume, é possível conectar uma soundbar ou uma caixinha de som externa via Bluetooth totalmente sem fios ou via conexão ARC com cabo micro HDMI. Sobre o seu sistema operacional, o Mogo 3 Pro vem com Google TV, igual a várias Smart TVs. Então você consegue acessar praticamente tudo diretamente dele, como Netflix, Prime Video,
Disney Plus, YouTube, Globoplay, HBO Max e tudo funciona de uma forma bem fluida. Isso acontece porque ele tem especificações que são suficientes para rodar o sistema e os aplicativos de forma rápida, como 2 GB de memória RAM e 16 GB de espaço interno. Vale acrescentar que ele ainda conta com Chromecast embutido, então dá para espelhar a imagem do seu celular para o projetor com facilidade. Ah, quase esqueci de comentar, esse projetor ainda conta com modo ambiente, onde ele vira uma espécie de luminária com luz colorida e também funciona como uma caixinha de som Bluetooth. Não é um recurso que eu usaria sempre, mas achei interessante. Dá para colocar uma música do seu celular para tocar ou escolher uma cor RGB para usar ele como decoração. E para quem ficou interessado nesse projetor, acho que vale reforçar que no momento que eu gravo esse vídeo, ele está disponível com estoque aqui no Brasil, mesmo sendo um projetor de marca importada. A vantagem disso é que além de uma entrega bem mais rápida, você não corre risco de pagar taxas de importação, que muitas vezes quase dobram o preço do produto. Eu vou deixar aqui na descrição o link da loja que está vendendo ele com estoque no Brasil, mas antes de finalizar o seu pedido, é sempre bom confirmar se ainda tem disponível em estoque. Mas caso ainda não for comprar o seu projetor, a minha dica para vocês é entrar no nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp. Lá a gente avisa sobre as melhores promoções em projetores e outros produtos interessantes. O link para entrar no grupo eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo, ou se você preferir, pode escanear o QR Code que está passando aqui na tela. Mas enfim, depois de termos falado sobre várias coisas desse projetor, agora de uma forma bem resumida, será que o XGIME Mogo 3 Pro realmente vale a pena? Para quem busca portabilidade, qualidade de imagem e um visual bem diferente, eu diria que sim. Ele é um projetor que me chamou bastante atenção desde que eu recebi ele, tirei da caixa e continuou me agradando bastante ao fazer os testes com ele durante alguns dias. Talvez o maior ponto de atenção aqui seja o seu brilho. Não que seja ruim, porém ele é mais indicado para assistir em ambientes mais escuros. Caso tenha muita luminosidade no local que você quer colocar o projetor, pode ser mais interessante investir um pouco mais em modelos menos portáteis, que vão ter um brilho mais potente. Se ficou com alguma dúvida sobre ele, é só comentar aqui embaixo que eu vou tentar responder vocês aqui mesmo, ou então eu tento trazer um outro vídeo no futuro com essas respostas para vocês. Além disso, aproveita para comentar o que vocês acharam desse projetor, se gostaram, se teriam interesse de ter ele na sua casa. Não esqueça de deixar seu like se curtiu esse conteúdo e se inscrever no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!